300, 600. E agora vamos passar ao nosso próximo tema. Um ex-segurança de discotecas está a aproveitar a sua experiência para aconselhar os pais a lidar com os filhos nas primeiras saídas à noite. Marlon Queiroz considera que 90% dos adolescentes não estão preparados para lidar com os riscos do álcool e das drogas. Aconselha mesmo os pais a ir levar e buscar os filhos, pelo menos nas primeiras saídas. Ora, temos o Marlon connosco, não é? verdade. Olá, Marlon. Obrigado. Já não é a primeira vez que o recebemos, não é? Veio cá apresentar-nos um livro há algum tempo atrás, não? Sim, em novembro, a última vez. Isso já não tenho tão de cabeça, mas diz este aqui, neste, digamos, preâmbulo que fazemos aqui sobre a sua apresentação, há aqui notas muito importantes, não achas, Hernânia? Mas é preciso dizer que o Marlon foi segurança de discotecas durante mais de uma década. 10 anos. 10 anos, certo. Conhece muito bem. Portanto, especializou-se em andar à pancada à porta da discoteca e dentro da discoteca. Portanto, à pancada à porta para não deixar entrar quem não deve. Isso eu já sabia antes de ser segurança. À pancada à porta para não deixar entrar quem não deve, à pancada lá dentro para separar grupos, não é? Verdade. Ele é mestre de jiu-jitsu, portanto, tem esta volumetria, portanto, não tem problema. É a pessoa ideal para ter à porta de uma discoteca. Até que, e aqui é o ponto, até que um dia descobriu que, para além de segurança, para além de profissional da segurança, para além de dono das portas das discotecas de Lisboa, também era pai. Pois. E agora aí é que foi o ponto, não é? E aí a conversa virou. E, portanto, é importante ter este homem aqui porque tem dois conhecimentos, do qual a maioria dos portugueses só tem um, não é? Ele tem o conhecimento de ser pai e as dores de ser pai. E agora cruza-se com o problema que é pai quer ir à discoteca. Pois é. Pois é. Verdade. É, não é? É que é Portanto, um... primeiro conselho. Com que idade é que os filhos podem ir à discoteca? Legalmente 16. Não, na sua opinião. 16. 16. É. Eu queria só agradecer rapidinho aqui uma ajuda que eu tive hoje de manhã, que eu tive um contratempo com o meu carro. E a Específica e Rentacar me ajudou a me ceder um carro para vir até aqui os estúdios. Foi muito rápido, o carro não pegava de manhã. Já está tratado. Já está tratado. Ok, muito vamos obrigado aí no... Agora... Então. Vamos à entrevista. 16 anos eu acho que é a idade... É uma idade considerada boa. É uma idade que eu considero para os miúdos boa. saírem a primeira vez à noite. Considero, se houver preparo. E então, quais são os preparos? O preparo é assim, o miúdo quando ele tem 16 anos, nessa fase que todos nós passamos, existe ali na minha opinião, observando meu filho tem 20 anos e passou por essas fases todas. Existe uma fase na vida da construção do nosso caráter que nós sabemos tudo. Portanto, eu hoje, aos 38 anos, só sei que nada sei, mas com 16 eu sabia tudo. Claro. Meu pai sabia pouco, meus avós, meus tios. Não sabiam mesmo nada. Era algo... Mas nós achamos... Exatamente. Não lhe tocamos, mas dominamos. Com essa idade, eu tenho uma sorte, eu tenho uma coisa que é a meu favor, que como eu fui pai muito novo, o espaço que há entre eu e meu filho é atípico dos outros pais. Eu tenho 38 anos e meu filho tem 20. Começou cedo, Marlon. Comecei cedo. O que acontece? 16 anos eu acho que é uma idade normal para os miúdos irem à discoteca. Okay. O que tem Como é que haver... devem ir? Vamos lá, coisas muito... Eles têm que ir, os miúdos vão me odiar, eles têm que ir a primeira vez para a discoteca, igual eles foram a primeira vez para a escola primária. Que a mãe prepara o filho. Sim, pela mão do pai. Não há problema nenhum. Isso não é controle, isso não é quebra de privacidade, isso não é desrespeitar o filho, isso é cuidar. Seu filho vai sair da sua casa. A noite em Portugal começa às 2 da manhã. É verdade, o miúdo chega numa discoteca meia-noite, nem sequer está aberta. Meia-noite estão a chegar os seguranças, estamos a arrumar os bares. A noite só começa às 2 da manhã. Portanto, ele tem que ir para a discoteca. Não ir para a discoteca, para mim, é quebrar todo um ciclo. É como falar assim para o filho, tem 18 anos e não vai à universidade. Eles têm que ir, faz parte da formação dele agora. Por quê? Porque faz parte da experiência, faz parte da experiência de vida. Faz parte da experiência de vida. Portanto, primeiro grande conselho. Primeiro grande conselho, levar, primeira noite. Sim, eles vão, mas levá-los. O primeiro grande conselho, Hernani, é quando ele fizer 15 anos, a inquietude para começar a sair à noite começa, porque ele já tem um amigo um ano mais velho que já sai à noite. Já chega segunda-feira na escola a contar como foi, as miúdas, as diversões. Eles começam a criar. Eu ainda ontem tive essa conversa com um amigo meu no ginásio que falou, a minha filha faz 16 anos em julho e já começa a falar, olha, vou fazer 16 anos, já sabe até para onde que vai. Eu passei isso há muito menos tempo do que a Júlia e do que o Hernani. Eu lembro perfeitamente os meus camaradas do secundário que aos 15 anos, 16 já iam para a discoteca e não me deixavam. Mas temos que ser concretos que o tempo não para. Agora, mas primeiro conselho. Qual é a preparação que Sim, eles devem ir. Primeiro conselho. Primeira preparação. Primeiro conselho, aceitar logo, toda vez que seu filho, a primeira vez que seu filho manifestar desejo de uma discoteca, diz que sim, não há problema nenhum.
Com essa idade. Com essa idade, 16 anos. Sim, Legalmente mas com pode condições. entrar. Com condições. Qual Quais é a são? discoteca? Quais são? Saber qual é a discoteca. Hoje em dia consegue ir à internet e perceber que tipo... As discotecas são diferentes. As discotecas são como tudo, são como supermercados, são como os automóveis. Mas A de eles baixa também- qualidade é eles uma qualidade. Sim, mas os miúdos também sabem quais são aquelas em que Os amigos onde vão. os amigos vão, devemos ir por Mas aí. quem tem que saber isso é o pai, porque às vezes um amiguinho pode frequentar uma certa discoteca, eu não posso aqui citar o nome das casas, nem a favor, nem contra, nem exatamente, entendo, exatamente. mas é certas discotecas que meu filho nem com 20 anos vai. Ok. Certo, Portanto, então, primeiro, saber saber quem qual é a identificar discoteca onde vai. o estabelecimento. Primeira noite que vai à discoteca, vai com o filho. Vai lá pô-lo. Vai lá pô-lo, como se fosse levar para a Mas entra primária. com ele lá dentro? Não. Não, vai lá pô-lo. pô. Ah, Isso, isso já é vexatório demais. Mas leva até a porta. E se ele falar, então eu não vou, manda seca, vão falar comigo, então volta para casa. Nós temos que ter entendimento que temos que exercer o nosso poder paternal. Hoje em dia fala-se muito nas privacidades dos filhos e não sei o que quê. isso é Ó Marlon, mas importante. e Tem que se levar. essa pré-preparação? Que, até aos 16 anos, que tipo de preparação, e você já viu muita coisa à noite, não é? O que é que nós dizemos aos nossos filhos? Por exemplo, eu acho que de que perigos é que os temos que Olha, proteger e eu alertar? sempre fui um grande temeroso, por isso que não uso droga. E quando eu falo droga, eu incluo álcool. A única droga que eu consegui consumir até hoje, fiquei por ali, é o álcool. Bebo cerveja e quando quero uma noite de muita loucura, bebo vinho tinto. É as únicas drogas É que bom, eu... vinho tinto é muito bom. que eu Mas, olha, uso. Portanto, Agora, as drogas- esse é um ponto. as Falar drogas- sem reservas sobre álcool e drogas. Sim. E tudo isto pode ser feito aos 15, aos 14 e aos 15. Lá em casa começa aos 10. Meu Pronto. filho me perguntou o que era cocaína, deve ter ouvido a palavra, porque hoje os miúdos têm muita informação. Eu aprendi as drogas com meu pai nunca foi usuário de droga, só que meu pai tinha uma forma de falar pouco convencional e hoje eu agradeço por quê. Que é o seguinte, poderia ser, por exemplo, em vez de assistir uma série, poderia ser no programa de domingo, de família, sentar na mesa, vamos lá pessoal, princípios ativos da cannabis sativa. Falem com os filhos sobre a maconha, sobre a ganza, falem. Não é aquele discurso, olha lá, não vai te meter nas drogas. Mas quais drogas? Não sabe Drogas o é que uma coisa muito genérica. Portanto, até o comportamento, o estilo de música dos nossos filhos é um alerta. Por exemplo, todos nós sabemos que as pessoas que têm fascínio por música reggae, não é o geral, isso não é genérico, mas o reggae é uma música que despoleta a maconha, a cannabis, é verdade. Bob Marley fumou quilômetros e quilômetros de erva. Portanto, se uma festinha Neste reggae... momento temos todos os admiradores do Bob Marley terem um ataque cardíaco em casa. Não, mas tudo bem. é verdade, eu não sou contra as drogas, eu sou contra o desamor à vida. Eu nunca me droguei, porque eu tenho um amor tão grande pela minha vida. Por isso que eu não me drogo, não gosto de velocidade, Mas trabalhei acha, na noite. portanto, acha que a música é um indicador de qualquer coisa? É. Bom, Acho- mas Não é taxativo, mas é um Não é indicador. taxativo. eu vou, Todo estou mundo- aqui, Continua. estou aqui a fazer de Você polícia, sabe, peço Vai, desculpa. vai. toda banda de rock e heavy metal, os próprios cantores, os próprios artistas de heavy metal, também não vou citar o nome das bandas e nem dos artistas, tiveram histórico de cocaína e heroína. Sim. A música eletrônica está ligada ao LSD, o ambiente que você frequenta, a droga muda. Bom, Sim, mas os miúdos também não consomem só drogas na noite. Exatamente. Sim, mas Ele me perguntou aqui o é que mais os- mete medo, é o Portanto, drogas. vamos pôr as os crianças à conselhos. escola. Primeiro, vamos pôr antes deles chegarem aos 15, eu acho que os conselhos deste homem são muito pertinentes. Antes deles chegarem aos 16, aliás, Preparação. as conversas Preparação não pessoal. podem ter baias. Não pode ter baixo de forma nenhuma. Segundo, ir no primeiro dia ver qual é a discoteca e ir lá pô-lo. E ir lá buscá-lo. E lá buscar, isso Combinar é perfeito. uma hora. Isso é perfeito. Combinar uma hora fixa. Exatamente. Se não puder ir lá buscá-lo, combinar com táxi, Alguém que vá Táxi, buscar. Uber ou Sim. alguém amigo que vai buscar o filho. Exatamente. Certo? Porque assim, se eu sei que meu pai vai me Mas buscar há às uma 5 coisa da manhã, muito importante nisto. É, nos primeiros tempos, designadamente nas primeiras vezes, ele diz que vai para a discoteca X e não pode sair da discoteca de X. forma alguma. Explique lá porquê. De forma alguma. Por quê? Veja bem, é uma teoria que nós usamos nas artes marciais. Nós só entramos em desequilíbrios quando caminhamos. O ser humano parado não entra em desequilíbrio. Portanto, o risco, quando o jovem, muito jovem, que vive no bairro dele, começa a ir para a noite e chega na discoteca X, aquilo não está muito bom, não está a bater, como ele diz, não está bom, não está fixe, e ele se desloca para outra discoteca, nós perdemos o controle de onde ele está. Nós pais. Nós pais. Porque se ele Deixamos foi... de saber onde está. Claro, porque ele circulou, Hernando. Ele saiu dali, foi para o bairro Alto, depois foi para o quê? Ele circulou pela cidade. Isso é um risco muito grande. Por quê? Por quê? Já consumiram, alguém tem carta, todo miúdo com 16 anos tem no grupo um amigo mais velho com 18 anos que já tem carta. Eles já beberam, vão entrar no carro. Só aí já tem um perigo de
Por isso é que é importante ir pôr e ir buscar. Um perigo. Nós temos em Portugal, eu não vou falar de estatística, mas o que há de acidente com jovens Sim. a conduzir por causa disso. Muito grande. O segundo maior problema, Debinho, é que você está em casa, você vai ter que dormir. Você não vai ficar das 11 da noite às 6 da manhã acordado. Minha mãe ficava, por acaso. Ficava Tem mesmo. algumas mães Também- Algumas Minha mãe mães ficava mesmo. Eu parece saía, que vou algumas ser mães daqueles que vai ficar. A minha mãe E ficava olha, mesmo. eu também vou ficar. Algumas mães ficam. Quando eu chegava em casa às 7 da manhã, isso lá no Rio de Janeiro ainda, minha mãe tinha um desplante de me falar: não, acabei de acordar agora. Mentira. Mentira, ela ficava acordando a noite toda. As mães que querem dormir, é melhor que durmam sabendo que meu filho foi para a discoteca Y e até 6 da manhã vai estar na discoteca Y. Portanto, objetivamente, o que eu acho que o homem está a Porque dizer se houver é, um acidente- sim, mas com muitas Com regras. muitas regras. E as regras são para não infringir. Exatamente. Já vamos Deixa-me só prosseguir. dizer que estas Porque- também não são. Deixa Deixa-me só aqui a dona Júlia dizer. regras daqui também da casa. 760, 300, 600. Temos 1 minuto e 52 para poder. Olha, para poder pensar nisto tudo. O filho vai querer sair. Entretanto, vai ter que também, se calhar, meter-se no carro e ir lá para a porta. É preciso meter mais combustível. Oh, meu Deus, quantas vezes fiz essa figura mais meu marido. 760, 300, 600. Prémio 1000 euros, jackpot 15 mil. Falta agora 1 minuto e 32. Portanto, eu acho que para preparar, se calhar, um fim de semana, não tem que ser o filho a ir à discoteca, também pode ser o pai ou a mãe. Ou fazerem uma saída em grupo e divertirem-se muito, porque também toda a gente junta para um sítio simpático, também é assim. Também pode ser muito, muito agradável. 760, 300, 600. Prémio de dia 1000, jackpot 15 mil. Agora 1 minuto e 12, 1 minuto e 10. Já demos há bocado à Ana Luísa 500 euros e a Ana Luísa ficou toda contente. Não foi? Ficou toda contente, agora temos 1000 euros no mínimo para dar. Eu digo sempre isto e insisto porque é a verdade e eu de mentiroso tenho muito pouco. São 1000 euros que temos para dar no mínimo, mas estes 1000 euros nós nunca, é muito raro darmos apenas estes 1000 euros porque o que acontece normalmente é que a pessoa selecionada consegue sempre juntar mais aos 1000 euros, os 250, pelo menos, os 500 euros ou os 750 euros. Ou o jackpot, muitas vezes, neste momento o jackpot está nos 15 mil euros, metem este valor na cabeça. São 16 mil euros no total que temos para si, livres de impostos. Vai recebê-los num cartão livre de impostos. E depois o que faz ao dinheiro, a forma como vai gastar, você é que sabe, ninguém tem nada a ver com isso e ninguém lhe vai perguntar. É o 760, 300, 600, tem agora 19 segundos para, quem sabe, dar uma pequena volta à sua vida. Houve um senhor que ganhou 5.750 há pouco tempo, uma senhora, e ela ligou nos últimos 8 segundos aqui do nosso countdown. Por isso, tem agora 6 segundos para ligar uma vez. 760, 300, 600, 16 mil euros no máximo. Vamos continuar, Hernani. Portanto, começar antes dos 16 a conversar abertamente sobre as coisas. Sim. A diferença entre cannabis, Cocaína, heroína, essas coisas os todas. ácidos, O álcool. Autorizar a ida aos 16 com condições. Com E as condições. condições são para ser cumpridas. Não quer, Não não pode sair da discoteca para onde diz que vai. Se forem violadas E é essas fácil. condições, Não volta. Tem que haver Espera. consequências. Espera fazer 18 anos, aí a Exatamente. maior de idade vai sozinho. E é lá. fácil. Pena tu suspensa. Claro, estás parece-me bem. estás convencido que o teu filho está na discoteca X. Vês uma notícia a dizer que houve um homicídio na discoteca Z. E dizes, não passa nada. Exatamente. Ele não está lá. Ele não está lá, vou dormir. Meu sono dos anjos. Não é? Pronto. E o teu filho está lá. Não mudar de discoteca porque ainda é cedo. Depois, ter muito cuidado. Só beber do seu copo. Do seu copo. Só do seu Consome copo. álcool ou não consome álcool? Com que idade é que se começa Ele a tem uma consumir? frase fantástica. Qual que é? Escusa de dizer que não consome porque eu sei que vai consumir. É assim, é muito romântico. Assim, a minha premissa é, eu não tenho filho. Meu filho é o filho da sociedade. São todos iguais. Quando eles se juntam, como costuma dizer, eles são bons e separados. Juntos ninguém presta. Nem o João, nem o Mateus, nem o Afonso. Eles juntos, aquilo é uma bomba relógio. Porque vão um chegar para o outro e essa coisa toda. Então vamos lá. O álcool, ele vai consumir álcool. Só Não vale a pena álcool. termos- Não não vale a vamos- pena. não Ele vale a não, ele pena. não vai ficar tunte com gingeré a noite toda. Ele vai querer beber álcool. Faz parte da vida dele. Ele É pode importante gostar, ele pode conhecer. beber, odiar aquilo e nunca mais beber. É importante conhecer os amigos dos filhos ou não? Ah, com certeza. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Com Mas quem quando eu eles falo vão? conhecer... É no efeito de grupo que vem disparado. Mas quando eu falo conhecer, é conhecer mesmo. Faz um lanche lá em casa. Ele não fala muito com o Afonso, com o Tomás, não. Chama os rapazes, senta, faz um lanchinho, faz um bolo, olha nos olhos deles, puxa conversas com eles, vê o comportamento deles. Né? Hoje em dia, os pais têm muito medo hoje em dia, muito. Eu não tenho esse medo.
os pais têm muita preocupação de não terem perante os filhos uma imagem fixe. Os pais têm que ser fixe. Eu não quero ser fixe, eu quero meus filhos em segurança. Se eles ficarem muito traumatizados com a educação, fazem terapia para curar trauma paterno. Mas estão vivos para contar. As meninas têm que ter cuidados especiais? Tem. A última, vá, diga. Então vamos lá. Até foi virar um vídeo no YouTube de uma miúda sendo molestada com consentimento pelos próprios colegas dentro de um comboio. Exatamente. Eu acho que toda a gente viu uma coisa bárbara, horrível. Ela não sabe o que está a fazer porque ela está podre de bêbada. O miúdo que está a molestar, ela é amigo dela, não sabe o que está a fazer porque está podre de bêbado. E os amigos que estão filmando aquilo... Estão podres de bêbado. Devemos mostrar esses vídeos às nossas filhas para elas perceberem o risco que correm. Trabalho de casa. Trabalho de casa. Eu concordo. Seu E agora, trabalho de casa. último trabalho Também de casa, tem que ser temos muito 10 rápido. segundos. Sim. No dia a seguir, conversar. Conversar, como é que foi a discoteca, o que é que você Sem viu. criticar. A crítica, nunca. E outra coisa, não podemos associar o uso da droga com falta de caráter. O que é que acontece? Como o seu filho é muito comportado até os 16 anos, estuda, é um garoto muito respeitador, ele é bom menino. Os bons meninos também usam droga, os bons meninos também vão experimentar álcool. É preciso sentar com eles e falar. Abre, fala. Eu não vou dizer que se você me consumir, que saiu hoje e até experimentou cocaína, que o pai vai ficar muito feliz. Mas eu preciso saber para que medidas eu vou tomar. Agora, Está convocado para outro dia. Hoje já não tenho mais tempo. Olha, Desculpe lá, e mas quando hoje cá voltar, e vai quando cá voltar cá voltar, outro dia. Está bem? Quando cá Ok, voltar, ok, vamos ok. ver Muito obrigado. vou mostrar-lhe um ou dois vídeos. Muito que obrigado, nos um utilizo aplauso. disso. Obrigado. Não há linha aberta ao futebol. Ora, e temos o Marlon connosco, não é? verdade. Olá, Seja Marlon. bem-vindo, muito Bom, obrigado. já não é a Mais uma primeira vez. vez que o recebemos, não é? Veio cá apresentar-nos um livro há algum tempo atrás, não? sim, em novembro, a última vez. Isso já não tenho tão de cabeça, mas diz este aqui, este, digamos, preâmbulo que fazemos aqui sobre a sua apresentação, há aqui notas muito importantes, não achas, Hernânia? Mas é preciso dizer que o Marlon foi segurança de discotecas durante mais de uma década. 10 anos. Foram 10 anos, certo. Conhece muito bem. Portanto, especializou-se em andar à pancada à porta da discoteca e dentro da discoteca. Portanto, à pancada à porta para não deixar entrar quem não, Não, isso eu deve. já sabia antes de ser segurança. À pancada à porta para não deixar entrar quem não deve. À pancada lá dentro para separar grupos, não é? Verdade. Ele é mestre de jiu-jitsu, portanto, tem esta volumetria, portanto, não tem problema. É a pessoa ideal para ter à porta de uma discoteca. Até que, e aqui é o ponto, até que um dia descobriu que, para além de segurança, para além de profissional da segurança, para além de dono das portas das discotecas de Lisboa, também era pai. Pois. E agora aí é que foi o Verdade, ponto, verdade. não é? E aí a conversa virou. E, portanto, é importante ter este homem aqui porque tem dois conhecimentos, do qual a maioria dos portugueses só tem um. Não é? Ele tem o conhecimento de ser pai e as dores de ser pai. E agora cruza-se com o problema que é pai quer ir à discoteca. Pois é. Pois é. Verdade. É, não é? É que é Portanto, um... primeiro conselho. Com que idade é que os filhos podem ir à discoteca? Legalmente, 16. Não, na sua opinião. 16. 16. É. Eu queria só agradecer rapidinho aqui uma ajuda que eu tive hoje de manhã, que eu tive um contratempo com o meu carro. E a Specific Rent-A-Car me ajudou a me ceder um carro para vir até aqui os estúdios. Foi muito rápido, o carro não pegava de manhã. Já está tratado. Já está tratado. Ok, Muito vamos a obrigado isso. aí no... Agora, Então, Vamos à entrevista. 16 anos, eu acho que é a idade... é uma idade considerada boa É uma idade para, que eu considero para os miúdos boa. saírem a primeira vez à noite. Considero, se houver preparo. E então, quais são os preparos? O preparo é assim, o miúdo quando ele tem 16 anos, nessa fase que todos nós passamos, existe ali na minha opinião, observando meu filho tem 20 anos e passou por essas fases todas. Existe uma fase na vida da construção do nosso caráter que nós sabemos tudo. Portanto, eu hoje, aos 38 anos, só sei que nada sei, mas com 16 eu sabia tudo. Pois, claro. Meu pai sabia pouco, meus avós, meus tios. não sabiam mesmo nada. Era algo... Mas nós dominamos o mundo achamos... com essa idade. Exatamente. Não lhe menos. tocamos, mas dominamos Com o essa mundo. idade, eu tenho uma sorte, eu tenho uma coisa que é a meu favor, que como eu fui pai muito novo, o espaço que há entre eu e meu filho é atípico dos outros pais. Eu tenho 38 anos e meu filho tem 20. Começou cedo, Marlon. Comecei já cedo. O já que percebemos. acontece? 16 anos eu acho que é uma idade normal para os miúdos irem à discoteca. O que tem Como é que haver... devem ir? Vamos lá, coisas muito... Eles têm que ir, os miúdos vão me odiar, eles têm que ir a primeira vez para a discoteca, igual eles foram a primeira vez para a escola primária. Que a Pela mãe mão do pai. prepara o filho. Sim, pela mão do pai. Não há problema nenhum. Isso não é controle, isso não é quebra de privacidade, isso não é desrespeitar o filho, isso é cuidar. Seu filho vai sair da sua casa. A noite em Portugal começa às 2 da manhã. É verdade, o miúdo chega numa discoteca meia-noite, nem sequer está aberta. Meia-noite estão a chegar os seguranças, estamos a arrumar os bares. A noite só começa às 2 da manhã. Portanto,
Ele tem que ir para a discoteca. Não ir para a discoteca, para mim, é quebrar todo um ciclo. É como falar assim para o filho, ó, tem 18 anos e não vai à universidade. Eles têm que ir, faz parte da formação dele agora. Sim, sim. Porque faz parte da experiência, faz parte da experiência de vida. Faz parte da experiência de vida. Portanto, primeiro grande conselho. Primeiro grande conselho, levar, primeira noite. Sim, eles vão, mas levá-los. O primeiro grande conselho, Hernani, é quando ele fizer 15 anos, a inquietude para começar a sair à noite começa, porque ele já tem um amigo um ano mais velho que já sai à noite. Já chega segunda-feira na escola a contar como foi, as miúdas, as diversões. Eles começam a criar. Eu ainda ontem tive essa conversa com um amigo meu no ginásio que falou, a minha filha faz 16 anos em julho e já começa a falar, olha, vou fazer 16 anos, já sabe até para que vai. Eu passei isso há muito menos tempo do que a Júlia e do que o Hernani. Eu lembro perfeitamente os meus camaradas do secundário que aos 15 anos, 16 já iam para a discoteca e a minha mãe não me deixava. Bom, mas temos que ser concretos porque o tempo não para. Agora, mas primeiro conselho. Qual é a preparação que Sim, eles devem ir. Primeiro conselho. Primeira preparação. Aceitar logo, toda vez que o seu filho, a primeira vez que o seu filho manifestar desejo de uma discoteca, diz que sim, não há problema nenhum. Com essa idade. Com essa idade, 16 anos. Legalmente pode entrar. Com condições. Qual é a discoteca? Quais são? Saber qual é a discoteca. Hoje em dia consegue ir à internet e perceber que tipo. As discotecas são diferentes. As discotecas são como tudo, são como supermercados, são como os automóveis. Mas a de baixa qualidade é uma qualidade. Sim, mas os miúdos também sabem quais são aquelas em que os amigos vão, devemos ir por Mas quem tem que saber isso é o pai, porque às vezes um amiguinho pode frequentar uma certa discoteca, eu não posso aqui citar o nome das casas, nem a favor, nem contra, não entendo, mas é certa discotecas que meu filho nem com 20 anos vai. Ok. Portanto, primeiro, saber qual é a discoteca quando vai. Primeira noite que vai à discoteca, vai com o filho. Vai lá pô-lo, como se fosse levar para a primária. Mas entra com ele lá dentro? Não, vai lá pô-lo. Isso já é vexatório demais, mas leva até a porta. E se ele falar, então eu não vou, manda seca, vão falar comigo, então volta para casa. Nós temos que ter entendimento que temos que exercer o nosso poder paternal. Hoje em dia fala-se muito nas privacidades dos filhos e não sei o quê. Marlon, mas e essa pré-preparação? Até aos 16 anos, que tipo de preparação, e você já viu muita coisa à noite, não é? Sim. O que é que nós dizemos aos nossos filhos? Por exemplo, eu acho que... De que perigos é que os temos que proteger e alertar? Eu sempre fui um grande temeroso, por isso que não uso droga. E quando eu falo droga, eu incluo álcool. A única droga que eu consegui consumir até hoje, fiquei por ali, é o álcool. Bebo cerveja e quando quero uma noite de muita loucura, bebo vinho tinto. É as únicas drogas que eu... vinho tinto é muito bom. que eu uso. Portanto, as drogas, esse é um ponto. Falar sem reservas sobre álcool e drogas. Sim. E tudo isto pode ser feito aos 15, aos 14 e aos 15. Lá em casa começa aos 10. Meu filho me perguntou o que era cocaína, deve ter ouvido a palavra, porque hoje os miúdos têm muita informação. Eu aprendi as drogas com meu pai nunca foi usuário de droga, só que meu pai tinha uma forma de falar pouco convencional e hoje eu agradeço por quê. Que é o seguinte, poderia ser, por exemplo, em vez de assistir uma série, poderia ser no programa de domingo, de família, sentar na mesa, vamos lá pessoal, princípios ativos da cannabis sativa, falem com os filhos sobre a maconha, sobre aqui a ganza, falem, não é aquele discurso, olha lá, não vai te meter nas drogas, mas quais drogas? Drogas é uma coisa muito genérica. Portanto, até o comportamento, o estilo de música dos nossos filhos é um alerta. Por exemplo, todos nós sabemos que as pessoas que têm fascínio por música, a reggae, não é o geral, isso não é genérico, mas o reggae é uma música que despoleta a maconha, a cannabis, é verdade. Bob Marley fumou quilômetros e quilômetros de erva. Portanto, se uma festinha reggae... Neste momento temos todos os admiradores do Bob Marley terem um ataque cardíaco em casa. Não, mas é verdade, eu não sou contra as drogas, eu sou contra o desamor à vida. Eu nunca me droguei, porque eu tenho um amor tão grande pela minha vida. Por isso que eu não me drogo, não gosto de velocidade, trabalhei na noite. Portanto, acha que a música é um indicador de qualquer coisa? É. Bom, não é taxativo, mas é um indicador. Não é taxativo. Estou aqui a fazer de polícia. Toda banda de rock e heavy metal, os próprios cantores, os próprios artistas de heavy metal, também não vou citar o nome das bandas e nem dos artistas, tiveram histórico de cocaína e heroína. Sim. A música eletrônica está ligada ao LSD, o ambiente que você frequenta, a droga muda. Bom. Sim, mas os miúdos também não consomem só drogas na noite. Exatamente. Sim, mas aqui é... Portanto, vamos pôr as crianças às escolas. Primeiro, antes deles chegarem aos 15, eu acho que os conselhos deste homem são muito pertinentes. Antes deles chegarem aos 16, aliás, as conversas não podem ter baias. Não pode ter baias de forma nenhuma. Segundo, ir no primeiro dia ver qual é a discoteca e ir lá pô-lo. E ir lá buscá-lo. Ir lá buscá-lo, isso combinar é perfeito. Uma hora. Isso é perfeito. Combinar uma hora fixa. Exatamente. Se não puder ir lá buscá-lo, combinar com táxi, Uber ou alguém amigo que vai buscar o filho. Exatamente. Certo?
Porque assim, se eu sei que meu pai vai me Mas buscar há às uma 5 coisa da manhã... muito importante nisto. É, nos primeiros tempos, designadamente nas primeiras vezes, ele diz que vai para a discoteca X e não pode sair da discoteca De X. forma alguma. Explique lá porquê. De forma alguma. Por quê? Veja bem, é uma teoria que nós usamos nas artes marciais. Nós só entramos em desequilíbrios quando caminhamos. O ser humano parado não entra em desequilíbrio. Portanto, o risco, quando o jovem, muito jovem, que vive no bairro dele, começa a ir para a noite e chega na discoteca X, aquilo não está muito bom, não está a bater, como ele diz, não está bom, não está fixe, e ele se desloca para outra discoteca, nós perdemos o controle de onde ele está. Nós pais. Nós pais. Porque se ele Deixamos foi... de saber onde está. Claro, porque ele circulou, Hernando. Ele saiu dali, foi para o bairro Alto, depois foi para Lanqueira, ele circulou pela cidade. Isso é um risco muito grande. Por quê? Por quê? Já consumiram, alguém tem carta, todo mundo com 16 anos, tem no grupo um amigo mais velho com 18 anos que já tem carta. Eles já beberam, vão entrar no carro. Só aí já tem um perigo de... Por isso é que é importante ir pôr e ir buscar. Um perigo. Nós temos em Portugal, eu não vou falar de estatística, mas o que há de acidente com jovens Sim. a conduzir por causa disso. Muito grande. O segundo maior problema, Debinho, é que você está em casa, você vai ter que dormir. Você não vai ficar das 11 da noite às 6 da manhã acordado. Minha mãe ficava, por acaso. Ficava Tem mesmo. algumas mães Também- Algumas Minha mãe mães ficava mesmo. Eu parece saía... Algumas mães daqueles que vai ficar. A minha mãe E ficava olha, mesmo. eu também vou ficar. Algumas mães ficam. Quando eu chegava em casa às 7 da manhã, isso lá no Rio de Janeiro ainda, minha mãe tinha um desplante de me falar: não, acabei de acordar agora. Mentira. Mentira, ela ficava acordando a noite toda. As mães que querem dormir, é melhor que durmam sabendo que meu filho foi para a discoteca Y e até 6 da manhã vai estar na discoteca Y. Portanto, objetivamente, o que eu acho que o homem está a Porque dizer se houver é, um acidente- sim, mas com muitas Com regras. muitas regras. E as regras são para não infringir. Exatamente. Já vamos Deixa-me só perceber. dizer que estas Porque- também não são. Deixa-me Deixa aqui só só. a dona Júlia dizer. Regras daqui também da casa. 760, 300, 600. Temos 1 minuto e 52 para poder. Olha, para poder pensar nisto tudo. Quando o filho vai querer sair. Entretanto, vai ter que também, que se calhar, meter-se no carro e ir lá para a porta. É preciso ter mais combustível. Oh, meu Deus, quantas vezes fizesse a figura mais meu marido. 760, 300, 600. Prémio 1000 euros, jackpot 15 mil. Falta agora 1 minuto e 32. Portanto, eu acho que para preparar se calhar um fim de semana, não tem que ser o filho a ir à discoteca, também pode ser o pai ou a mãe, ou fazerem uma saída em grupo e divertirem-se muito, porque também toda a gente junta para um sítio simpático, também é assim, também pode ser muito, muito agradável. 760, 300, 600, prémio do dia 1000, jackpot 15 mil, agora 1 minuto e 12, 1 minuto e 10, já demos há bocado à Ana Luísa 500 euros e a Ana Luísa ficou toda contente, não foi? Ficou toda contente, agora temos 1000 euros no mínimo para dar. Eu digo sempre isto e insisto porque é a verdade e eu de mentiroso tenho muito pouco. São 1000 euros que temos para dar no mínimo, mas estes 1000 euros nós nunca, é muito raro darmos apenas estes 1000 euros, porque o que acontece normalmente é que a pessoa selecionada consegue sempre juntar mais aos 1000 euros, os 250, pelo menos, os 500 euros ou os 750 euros. Ou o jackpot, muitas vezes, neste momento o jackpot está nos 15 mil euros, metem este valor na cabeça. São 16 mil euros no total que temos para si, livres de impostos. Vai recebê-los num cartão, livre de impostos. E depois o que faz ao dinheiro, a forma como vai gastar, você é que sabe, ninguém tem nada a ver com isso e ninguém lhe vai perguntar. É o 760, 300, 600, tem agora 19 segundos para, quem sabe, dar uma pequena volta à sua vida. Houve um senhor que ganhou 5.750 há pouco tempo, uma senhora, e ela ligou nos últimos 8 segundos aqui do nosso countdown. Por isso, tem agora 6 segundos para ligar uma vez. 760, 300, 600, 16 mil euros no máximo. Vamos continuar, Hernani. Portanto, começar antes dos 16 a conversar abertamente sobre as coisas. Sim. A diferença entre cannabis, Cocaína, heroína, essas coisas os todas. ácidos, o álcool. Autorizar a ida aos 16 com condições. Com E as condições. condições são para ser cumpridas. Não quer, não pode sair da discoteca para onde diz que vai. Se forem violadas E é estas fácil. condições, Não volta. Tem que haver Espera. consequências. Espera fazer 18 anos, aí a Exatamente. maior de idade vai sozinho. E é lá. fácil. Pena Tu suspensa. Claro, estás parece bem. convencido que o teu filho está na discoteca X. Vês uma notícia a dizer que houve um homicídio na discoteca Z. E dizes, não passa nada. Exatamente. Ele não está lá. Ele não está lá, vou dormir, o sono dos anjos. Não é? Pronto. E o teu filho Portanto, está lá. não mudar de discoteca porque ainda é cedo. Depois, ter muito cuidado. Só beber do seu copo. Do seu copo. Só do seu Consome copo. álcool ou não consome álcool? Com que idade é que se começa Ele a tem uma consumir? frase fantástica. Qual que escusa de dizer que não consome porque eu sei que vai consumir. É assim, é muito romântico. A minha premissa é, eu não tenho filho, meu filho é o filho da sociedade, são todos iguais.
Quando eles se juntam, como costuma dizer, eles são bons e separados. Juntos ninguém presta. Nem o João, nem o Mateus, nem o Afonso. Eles juntos, aquilo é uma bomba relógio. Porque vão um chegar pro outro, e essa coisa toda. Então vamos lá. O álcool, ele vai consumir álcool. Só não vale a pena termos, não vale a pena. Ele não vai ficar tunte com gingeré a noite toda. Ele vai querer beber álcool, faz parte da vida dele. Ele pode beber, odiar aquilo, nunca mais beber. É importante conhecer os amigos dos filhos ou não? Ah, com certeza. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Mas quando eu falo conhecer... É no efeito de grupo que vem disparado. Mas quando eu falo conhecer, conhecer mesmo. Faz um lanche lá em casa. Ele não fala muito com o Afonso, com o Tomás, chama os rapazes, senta, faz um lanchinho, faz um bolo, olha nos olhos deles, puxa conversas com eles, vê o comportamento deles. Né? Hoje em dia, os pais têm muito medo, hoje em dia, muito. Eu não tenho esse medo. Os pais têm muita preocupação de não terem perante os filhos uma imagem fixe. Os pais têm que ser fixe. Eu não quero ser fixe, eu quero meus filhos em segurança. Se eles ficarem muito traumatizados com a educação, fazem terapia para curar trauma paterno. Mas estão vivos para contar. As meninas têm que ter cuidados especiais? Tem. A última, vá, diga. Tem. Então vamos lá. Até foi virar um vídeo no YouTube de uma miúda sendo molestada com consentimento pelos próprios colegas dentro de um comboio. Exatamente. Eu acho que toda a gente viu uma coisa bárbara, horrível. Ela não sabe o que está a fazer porque ela está podre de bêbada. O miúdo que está a molestar, ela é amigo dela, não sabe o que está a fazer porque está podre de bêbado. E os amigos que estão filmando aquilo... Estão podres de bêbado. Devemos mostrar esses vídeos às nossas filhas para elas perceberem o risco que correm. Trabalho de casa. Trabalho de casa. Eu concordo. E agora, um último trabalho de casa, temos 10 segundos. Sim. No dia a seguir, conversar. Conversar, como é que foi a discoteca, o que você Sem viu. criticar. A crítica, nunca. E outra coisa, não podemos associar o uso da droga com falta de caráter. O que é que acontece? Como o seu filho é muito comportado até os 16 anos, estuda, é um garoto muito respeitador, ele é bom menino. Os bons meninos também usam droga, os bons meninos também vão experimentar álcool. É preciso sentar com eles e falar... Abre, fala. Eu não vou dizer que se você me consumir, que saiu hoje e até experimentou cocaína, que o pai vai ficar muito feliz. Mas eu preciso saber para que medidas eu vou tomar. Agora... Está convocado para outro dia. Hoje já não tem mais tempo. Olha, Lá, mas quando cá voltar, vai voltar cá outro dia. Está bem? Quando cá voltar, vamos ver vou mostrar-lhe um ou dois vídeos. Muito obrigado, um aplauso. Não há linha aberta, há futebol.